A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Meus queridos irmãos, peço por gentileza para você colocar nos comentários de qual cidade você está assistindo os meus vídeos, né? Coloque aí nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo, vendo o meu canal, por gentileza. O nosso assunto de hoje é sobre o culto no Brás, domingo de manhã, né? Que um ancião atendeu o culto lá, pregou a palavra, Lucas capítulo 15, verso 11, do filho pródigo, né? E ele fez duas expressões que eu achei antibíblica, né? Uma é sobre balança, que as nossas obras serão pesadas no dia do juízo, né? E outra é sobre a perda de salvação. Ele citou o texto de 2 Pedro, né? Ele falou o assunto, e está em 2 Pedro capítulo 2. Ele falou daqueles que receberam conhecimento e voltaram para trás, é como o cão que voltou ao seu vômito e a porca voltou à lama, né? Então, esses dois assuntos que nós vamos expor aqui no canal. O culto que aconteceu dia 17/9, domingo, às 10 horas, no Brás. Primeiramente, esse argumento que as nossas obras vão ser pesadas do juízo, para saber, e ele fez até tem as obras, as más obras estão em cima, e as boas estão embaixo, e Deus vai fazer uma análise dela. Ele colocando aí no contexto da salvação. Irmão, é uma expressão extremamente errado, porque a salvação não é as obras que vai decidir ela. Outra coisa, como está escrito, Apocalipse capítulo 20, verso 15. Ali tem dois critérios. Tem o critério básico e o critério derivado. O critério básico é que diz que abriu-se os livros. Os livros é o critério derivado. E o livro da vida é o critério básico. Então, está escrito que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, não foi as obras que pôs. Quem sela o destino ou para o céu ou para o inferno se o nome dele está escrito ou não está escrito. Se está escrito, vai para o céu. Se não está escrito, vai para o lago de fogo. Por quê, irmão? Porque o critério de salvação ou de perdição está em João, capítulo 3, verso 18. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 3, verso 18. Vamos ver aqui, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, 3:36.
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, mantém-se rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o nome dos que estão escritos no livro da vida é os que creram em Cristo. Então, o juízo eterno não vai se dar naquele grande dia. Não, o juízo eterno está acontecendo agora, na terra. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O critério para a salvação ou para a perdição está. Crê ou não crê. Não é para as obras. Agora vamos ver aqui, ó. O critério básico do livro da vida, o critério derivado do livro das obras. Como entender isso? O que define a salvação de alguém, ou se o nome está ou não no livro da vida. Se o nome da pessoa está escrito no livro da vida, a pessoa chega com o seu destino eterno definido. O juízo eterno não é definido no juízo final. É definido nesta terra. João 3,18, como foi o capítulo, o verso que eu li. As obras contam não para decidir quem vai morar na Nova Jerusalém ou quem vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Isso, o que decide, é o livro da vida. As obras contam para designar o lugar que cada um vai ficar. Então, as obras, irmãos, ela é uma recompensa, um galardão negativo no inferno. Querendo dizer que as obras, ela é o critério da punição. E o critério da punição não será igual. Mateus, capítulo 10, verso 15, Senhor Jesus, próprio Filho de Deus, falou que aquele que, quando pregar para uma pessoa, para uma cidade, ela rejeitar, então ele diz, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que desprezaram o Evangelho de Cristo. Então é um critério de punição. Cada um vai ser julgado pelas obras para saber que tipo de punição vai receber. Se vai ser uma punição mais grande ou uma menor dentro do lago de fogo. Então, não tem nada a ver as boas obras com salvação. Tem a ver com critério de punição. Agora, o ancião, agora vamos ver o segundo ponto. O ancião, no final da palavra, ele falou sobre 2 de 2 Pedro, na sua expressão, que os que rejeitarem o conhecimento de Deus vão, o cão voltou ao seu vômito e a porca à lama. Então, ele se refere aos que perderam a salvação. Então, vamos ver que a Bíblia diz se verdadeiramente houve uma perda de salvação. Aqui, nós vamos examinar o texto sem forçar o texto, sem colocar ele dentro de uma caixinha teológica, né? Eu fui arminiano por muito tempo. Eles que falam que a pessoa pode perder a salvação. Mas eu não encontro uma base bíblica. Nós lendo a Bíblia honestamente,
nós não vemos essa possibilidade. Então vamos ver aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falso mestre, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras factícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto por exemplo a quem venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma cada dia por causa das obras injustas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menospreza a qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízos infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como os brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça por salário da injustiça, que praticam, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas deformidade eles se regalam nas suas próprias mistificação, quanto banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordam as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, e, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebendo, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta.
Esses tais são como fonte sem água, como névoas expelido pelo temporal, para ele está reservada a negrura das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixão carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aqueles que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante conhecimento, Senhor Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecerem, volverem para trás, apartando do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz, certo, adágio verdadeiro. Cada um voltou ao seu vômito, seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, irmão, está aqui. A palavra está dentro deste grupo de versículos, o que o ancião falou domingo no Brás, dos que voltaram ao vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. Então, ele falou que quando acontece isso, a pessoa perde a salvação. Agora, sem forçar o texto, sem colocar esse texto dentro de uma caixinha teológica, né? Nós lendo o texto, na simplicidade, aqui o texto ele vai falar para nós. Vamos deixar que o texto fale. Aqui está falando dos falsos profetas, né? Os falsos profetas que introduziram encobertamente heresia destruidora de perdição no meio do povo de Deus. Então Pedro escreveu este capítulo com uma advertência à igreja por não deixar ser seduzido por esses argumentos destruidores desses falsos mestres. E aqui a Bíblia é clara em dizer que como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegar-se o Senhor que os resgatou. Então, aqui ele põe aqui também os anjos que se rebelaram, Deus lançou no abismo, em prisões eternas, e aqui o Pedro aborda que eles tinham, que eles eram homens com os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, homens que engordava as almas inconstante, cheio de desejo de pecado. Mas quando chega no verso 9, Pedro vai aqui classificar dois grupos. E ele fala que os piedosos Deus guardará da tentação, mas os injustos Deus guardará sob castigo para a destruição. Então, nós lemos todo esse capítulo, Pedro vai separar os piedosos, quer dizer, aqueles que tinham uma vida genuína, uma vida sincera, uma vida dentro dos padrões de Deus. Quer dizer, um piedoso
é aquele que verdadeiramente foi transformado e foi regenerado. Esse Deus guardaria de todos esses males. Mas aí quando chega no verso do verso 18 até o verso 22, ele vai falar daqueles que estavam se afastando da corrupção, mas tornaram a ser enredados pelos falsos mestres. Aí ele fala, depois de terem conhecido a Jesus Cristo, seu caminho, se desviando, então seu estado será, o último será pior do que o primeiro. Aí volta o vômito e a porca volta à lama. Então, o que eles estão falando? Ele está falando aqui desses que estão nessa situação, que são crentes nominais, não crentes que têm um relacionamento orgânico com Deus. Lendo aqui o texto, sem forçar, esse texto não fala de perda de salvação, mas fala aqueles que estavam na igreja, que estavam desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas só que aquele relacionamento foi interrompido, foi abortado antes da obra da salvação acontecer. Porque eles tinham um conhecimento, mas um conhecimento intelectual de Deus. Tinha conhecimento do caminho, das verdades da salvação. Era um conhecimento intelectual, não um conhecimento orgânico. Porque quando entra a obra orgânica, a pessoa nasce do Espírito e é regenerado. Agora, esses aqui não tinham nenhuma marca e nenhum sinal de regenerado. Então, irmão, aqui nós não achamos base para a perda da salvação. E outra coisa, nós devemos observar o que o mestre por excelência falou em João capítulo 10, verso 28 e 29. Ele falou assim, eu dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arranca da minha mão. Meu Pai que nos deu é maior do que todo, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Então, aqui o próprio Cristo fala que o salvo está guardado na mão dele e na mão do Pai. Então, é o próprio Deus que fala que não há perda de salvação para aquele que foi transformado e foi regenerado. Então, é este a minha abordagem aqui. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.